Bom, nossa aula de hoje, nós vamos fazer uma resolução de uma bateria de exercícios que eu tive a preocupação de mandar para vocês, tá? Eu anotei, inclusive, aqui, são 37 questões que eu mandei para vocês. Espero que o pessoal tenha analisado, né, com antecedência as questões, aquela coisa toda, mas, de uma forma geral, as questões estão aí, a gente vai fazer e, obviamente, eu vou explicar para você por que por que não porque, enfim, cada coisa colocando no devido lugar, né? Explicação aí em relação ao conteúdo específico, que não é complicado, né? Como nós vimos, a teoria, a parte teórica, ela não é complicada, tá? Mas você tem que prestar bem atenção em relação a isso. E no caso hoje eu esperei um pouquinho mais por conta da necessidade da gente compartilhar a tela, que vamos fazer agora, ok? Beleza? Então vamos ao compartilhamento. Vamos lá. Pois bem, amigos, todos estão enxergando o slide? Sim ou não? Fala aí para mim, por favor. Pode abrir o áudio para falar. Sim, que bom. Que bom. Então, pois bem. Então, gente, desliga só o microfone agora para não dar interferência. Vamos lá. Então essa primeira... Isso. Seu microfone está ligado, Silma. Tá, obrigado. Vamos lá. Enfim, então nós temos aqui, no caso, as primeiras questões, né? Bom, questões que falam sobre didática, questões que falam sobre a LDB, né? Então, vamos começar a resolver as questões de legislação, gente. Primeira coisa, o que nós temos que saber em relação à legislação em conhecimentos específicos? Nós temos que entender, né, toda aquela parte geral da LDB, né, que é a Lei 9394/96, né, os princípios gerais, as características, que é dever do Estado, que é dever da família, né, que o objetivo é o mercado de trabalho e a cidadania, e que, consequentemente, você vai ter as características gerais delas, que a educação infantil é o nível da educação básica, formada pela creche e pré-escola. Aí tem que saber a faixa etária de cada um, né? Creche é para todo ser humaninho de 0 a 3 anos, pré-escola todo ser humaninho de 4 a 5. Já o ensino fundamental, ele inicia aos 6 anos de idade, beleza? E ao iniciar aos 6 anos de idade, ele tem 9 anos de duração, beleza? E a característica fundamental, tá, dessa etapa, ou seja, desse nível da educação básica, é que, primeiro, segundo a LDB, não tem divisão. Segundo, né, é justamente o domínio da escrita, da leitura, do cálculo, fortalecimento dos vínculos familiares, beleza? Característica que nós temos aí. Com base nisso, temos algumas questões para fazer. Vamos fazer a questão número 2. De acordo com a LDB, a educação nacional, a educação básica estará organizada, exceto em que? Bom, resposta, olha lá, bom, gente, o que acontece? A educação, ela pode ser organizada de quê? De uma forma bem flexível, né? Você tem, por exemplo, ciclos, você pode ter séries, grupos, períodos de alternância. O que seria período de alternância? Seria misto,
Ou seja, parte de um nível ciclo, parte do nível série, entendeu? Então seria esse chamado período de alternância. O que não tem é exatamente a letra D, ensino subsequente, beleza? Então, letra D, ensino subsequente, corresponde aí à questão número 2. Já a questão número 3, o artigo 8º da LDB, ao tratar do financiamento da educação básica, ou seja, o Fundeb, beleza? Tranquilo? Determina que os recursos sejam distribuídos. Bom, o Fundeb ele é distribuído proporcionalmente em relação a quem? Aos alunos matriculados. Então, tipo assim, ao quantitativo. Quanto mais aluno matriculado, maior a distribuição do Fundeb. Correto? E é isso que a LDB fala e é isso que o Fundeb vai falar, ok? Então, ó, letra A está errado porque fala de profissionais da educação. Letra B, proporcional ao número de alunos de cada município, não. Ao número de alunos em relação ao matriculado da rede básica, né? Do sistema de ensino. Então a resposta, mais uma vez, do número 3 é a letra D de dado. Beleza? Característica que você tem. Porque é proporcional ao quantitativo de alunos matriculados nas redes básicas públicas presenciais. Então, gente, em relação ao número de pessoas matriculadas, alunos na rede básica, você vai ter a distribuição da verba do Fundeb de forma proporcional, ok? Beleza? Ficou claro? Legal, né? Bacana. A 4 a gente vai pular, que ela fala sobre mistura de tendência pedagógica com projeto político pedagógico. Vamos falar já deles. A quinta também fala sobre isso. Bom, a sétima, mais uma questão falando de leis, diretrizes e base da educação. Então, o que ela aponta? Vamos a 7, né? 1. Entre as atribuições da escola, a LDB aponta o quê? Elaborar e executar sua proposta pedagógica, assegurar o cumprimento de dias letivos e horas-aulas. O 2 está correto também, né? 3. Informar os pais responsáveis sobre a frequência do aluno. Também está certo. Prover meios para a recuperação. Também está certo. Por que está certo? Porque, consequentemente, o que acontece? O professor, o que ele vai fazer? Ele vai estabelecer as estratégias de recuperação. Enquanto a escola, ou seja, o estabelecimento de ensino, que ele vai prover meios, né? Então a diferença de um para outro é essa, como ele está falando sobre atribuições do estabelecimento, ou seja, da escola, todos estão corretos, então a resposta é a letra B de Brasil. Ok? Legal? Tranquilo? Vamos para outra. Questão número 8. Ele fala no artigo 68, recursos públicos voltados para a educação, exceto o quê? Então, questão 8, ele fala sobre os recursos que são direcionados para a educação, né? Recursos financeiros, né? Então vamos lá. O salário educação, o próprio nome já diz, é voltado para a educação. O Bolsa Família, sim. Incentivos fiscais também. A única alternativa que está errada é a letra D de Delta. Impostos próprios da
união, característica que você tem em relação a esse ponto. A questão 9 é uma questão também clássica. Clássica. Entre as atribuições do docente elencadas na LDB estão, exceto qual? Qual que não é uma atribuição do docente. Vou te falar a resposta e você vai me falar por quê, beleza? Bom, a resposta é a letra C de casa. Prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Por quê? Porque o docente, ele estabelece os meios, ele estabelece as estratégias. Quem provém os meios é o estabelecimento de ensino. Beleza? Tranquilo? Deixa eu olhar aqui um pouco vocês aqui para falar um pouquinho com vocês. Bom, meus amigos, primeira coisa que eu queria falar com vocês é exatamente o que? A origem dessas questões. Anderson, essas questões de simulado, você pegou da onde? Você saiu pegando à torta e direita na internet, sem ver, sem querer saber? Não. Essas questões especificamente, gente, são as questões dos 2 últimos concursos da Prefeitura de São Gonçalo. Então, o que eu fiz? Eu peguei as questões dos 2 últimos concursos da Prefeitura de São Gonçalo, no caso 2016 e 2010, e fiz, né, uma seleção, uma coletânea. Teve, claro, não completou, por isso que teve questões lá, não chegou a 40 por isso, porque tem questões que caducou, porque a lei mudou, né? Então, obviamente, algumas eu consegui identificar na hora e cortei, por isso que saíram 3 questões, né? Mas eram 4 provas, né? Porque eu peguei provas aí anteriores da Prefeitura de São Gonçalo, para a gente ver também o vocabulário não só da banca Selecom, mas sim também que o pessoal se apropria para as provas de São Gonçalo, beleza? Então, a origem dessas questões são essas, beleza? E eu botei para a galera aí para a gente, exatamente da parte específica, né, e da parte pedagógica, mas principalmente da parte específica, e eu botei aí para a gente treinar, beleza? Tranquilo? Pois bem, vamos compartilhar a tela novamente, vamos lá. Bom, visto tudo isso, nós temos aí, né, a continuação, né? Vimos aí a questão 9, questão 10 fala um pouco sobre tendências, que cai muito, né? Caiu muito, né? A questão 11, ela fala também de legislação, ok? Pois bem, vamos para 11. A tarefa de educar todos os cidadãos brasileiros tem na escola pública seu principal e mais amplo espaço de construção. Entre todos os desafios da educação brasileira, nenhum é mais estratégico e decisivo do que garantir a plena alfabetização das nossas crianças. No que tange ao direito à educação, então olha só, preste atenção como é que é uma estrutura de questão de prova, meus amigos. Olha só, ele coloca um enunciado longo falando sobre uma coisa, né? Mas ele está perguntando sobre direito da educação, ou seja, é dever do Estado. Então seria dever do Estado o quê? Garantir a distribuição do livro didático? Não. Resposta certa, letra B de Brasil. Oferecer um ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive aqueles que não tiveram acesso na idade certa. Característica que você tem é em relação
a esse ponto. Beleza? Tranquilo? Característica que você tem em relação a esse ponto. Tá? Tranquilo? Pois bem, gente. Aí, vamos aqui fazer mais umas questões aqui sobre legislação. Deixa eu ver se a gente identifica aqui. Aí depois a gente fala sobre outra coisa. A questão 18, ela também fala sobre a questão de legislação, beleza? Então avalie as afirmativas a seguir com base na LDB. E vamos colocar, né, nessa 18 aí, verdadeiro ou falso, beleza? Legal? Característica que está aí. A educação abrange processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana e no trabalho. Verdadeiríssimo. Nas instituições de ensino e pesquisa. Movimentos sociais também. E organizações da sociedade civil e manifestações culturais. Perfeito. Sem sombra de dúvida, verdadeiro. Ok? Aí, a educação escolar, que se desenvolve predominantemente por meio do ensino em instituições próprias. Opa, a 18, essa letra B também está verdadeira. Aí, essa terceira está errada. Aonde está o erro, meu amigo? Quando ele fala que não deve, na verdade, deve vincular-se ao mundo do trabalho, por isso que essa terceira, sem sombra de dúvida, ela estaria falsa. Então a resposta da questão 18 é letra B, ok? De bravo. A questão 19, ela fala sobre princípios da LDB, né? Então, ó, todos são princípios. Lembra? Eu dei um macete para vocês, né, meus amigos? Princípio da LDB sempre vai ser o quê? Sinônimo de igualdade, liberdade e fraternidade, correto? Então vamos lá. Letra A, igualdade. É um princípio. Letra B, liberdade de aprender. É um princípio. Letra C, pluralismo de ideias, ou seja, várias ideias. Também é um princípio. Agora, sem sombra de dúvida, letra D de delta, desprezo à tolerância. Até porque, gente, a cachaça da educação hoje fala sobre o quê? Tolerância, empatia, né? Enfim, característica que você tem em relação a esse ponto. Outra aí, falando aí também sobre políticas educacionais, legal? Questão 20. Avalie a afirmativa a seguir a respeito da educação básica. Falso ou verdadeiro? A educação básica, né? Questão 20, né? É formada pela educação infantil, fundamental e médio. Perfeito. Verdadeiro. Educação básica é formada pela educação infantil, que é creche pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Perfeito. A educação básica tem por finalidade desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Também está verdadeiríssima, né? Sem sombra de dúvida. A outra, a educação básica pode organizar-se em séries, períodos, semestres
ciclos, alternância regular de períodos, estudos, grupos não seriados, com base na idade, competência ou em outros critérios. Claro, critérios esses como estudos anteriores, né? Enfim, várias situações, de forma de organização diversa. Tá certo, então todos estão certos, tá tudo certinho. A questão 20, né? A questão 20 é letra A de amor, ok? É letra A de amor. Está picotando para os colegas também ou só para nossa amiga aluna? Tá. Desliguei o ventilador. Show. Sabe por quê? É porque aqui na gráfica tem ar-condicionado, mas com esse negócio de aumento de luz, cara, eu tava economizando também um pouco também, tá? Pra ser sincero aqui. Mas porque realmente essa conta agora tá tudo, entendeu? Mas eu vou até ligar um pouquinho o ar-condicionado aqui. Deixa eu ver se faz barulho aí, ó. Pera aí. Tá fazendo muito barulho? Não, né? Então o ar é mais silencioso, sem problema. Show. Pois bem, então vamos lá então. Temos aqui a questão. Vamos passar aqui para outra. Né? Essa daí fala de ECA. Aqui fala de alfabetização e letramento. Né? PCNs, que a gente vai falar daqui a pouco. Né? Outra de alfabetização e letramento. Questão 27. A questão 27, de acordo com a LDB, em seu artigo 11, os municípios incumbir-se-ão de... Gente, vamos lá. O que ele está perguntando na questão 27, meus amigos? O que é responsabilidade do município? Ok? Beleza? O que é... Isso. O que é incumbência? Incumbência é a mesma coisa que responsabilidade. Lembra do macete que eu dei para vocês? Você só não pode confundir assegurar com garantir. Assegurar é uma coisa, garantir é outra coisa. Beleza? Tranquilo? Por quê? Porque quem assegura, quem garante é o Estado. Né? Então tem essa situação. Então vamos lá. Ele quer o quê? Município. Município é a incumbência dele, nós sabemos que é o quê? Além dos seus respectivos sistemas de ensino. É o ensino infantil e fundamental, correto? Bom, então a questão 27, vamos a ela. Né? Oferecer ensino fundamental a todos os alunos, sem contudo compor com o Estado. Claro que tem que compor um sistema junto com o Estado, né? Uma parceria. Então não é a letra A. B, garantir a todos os alunos da educação infantil e o ensino fundamental, vetando. Agora, município não pode ter não pode ter ensino médio no município? Não pode? Claro que pode, gente. Por quê? Porque o ensino médio é justamente o quê? Uma atribuição do Estado. Mas o município pode sim ter o ensino médio. Claro que ele pode. Né? Não é obrigação dele. Mas que ele pode, ele pode. Então, não é a letra B que está falando. C, garantir a todos os alunos o ensino fundamental e médio. Aí não. Ensino médio já é o quê? Uma atribuição do Estado, né? A resposta certa é a letra E da questão 27. Ah lá. Oferecer com prioridade o ensino fundamental e a educação infantil em creches e pré-escola. Então, questão 27, letra E. Ok? Tranquilo? 28 fala um pouco de Vygotsky e Piaget.
vamos para 29. A 29, ela fala o seguinte, sobre educação infantil, que é oferecida em creches e pré-escolas. Correto? Legal? E ela pergunta o quê? O que vem a ser essa tal dessa educação infantil, que é oferecida em creche e pré-escola, tá? Então nós temos aqui, por exemplo, né, questão 29. Ok? Resposta letra A de amor. Por que letra A de amor? Porque, olha lá, é oferecida para creche, crianças de até 3 anos de idade. E pré-escola, crianças de 4 a... Opa, peraí. Gente, essa questão está anulada. Questão 29, embora o gabarito aponte letra A, você anota aí que ela está anulada. Por quê? Porque a pré-escola, ela é de 4 a 5 anos de idade. Então, ó, crianças, opa, letra D, criança de 1 não é de 1, é de 0. Criança de até, creche, letra E, criança de até 3 anos de idade, pré-escola, criança de 4 a 5. Galera, a questão 29, ela está com o gabarito trocado. O gabarito que aponta lá letra A deveria ser letra E. Ok? Pessoal, muda aí. O gabarito lá foi publicado de forma errada. Sem problema, eu estou aqui para quê? Exatamente para corrigir e explicar. Ó, a creche é o quê? Ser humano de 0 a 3 anos, correto? Então até 3 anos, está batendo a letra E. E pré-escola? Crianças de 4 a 5 anos de idade, beleza? Não de 4 a 6, como o gabarito lá coloca, né? Oficial, mas o gabarito que deveria ser contestado, deveria ter sido contestado e mudado para a letra E, ok? Beleza? Bom, então, me passa aí. Vai beber? É mais pra caraca, cara. isso. Então vamos lá. Deixa eu olhar um pouco para vocês aqui. Então, meus amigos, se liga aí nesse detalhe que eu estou falando para vocês. O que acontece? Em relação à parte da legislação de LDB, né? Uma coisa que a gente pode identificar nas provas anteriores de São Gonçalo, por quê? Porque esse simuladão, o pessoal que entrou depois, só para deixar claro, tá? São as provas anteriores do município de São Gonçalo. Por isso que você não tem a base nacional comum curricular, gente, que com certeza vai estar na sua prova, né? Porque na época do último concurso de São Gonçalo ainda não existia a BNCC, tá? O último foi em 2016, a BNCC ela é de dezembro de 2017. Então, tipo assim, estaria fora. Mas a gente viu que cai basicamente o quê? A parte geral da LDB, tá? As características gerais da lei que você tem que se ligar, se atentar para você fazer uma boa prova nesse aspecto, nesse quesito em relação a esse ponto, beleza? O assunto que a gente vai ver agora, né, também dentro dessa parte de legislação, tá, da parte específica, é o assunto do Estatuto da Criança e do Adolescente. Bom, também a gente vai ver nas questões que caem também as partes bem gerais, aquelas características bem assim, tranquilas em relação ao ECA. Em especial, meus amigos, os prazos. Como assim os prazos? As idades. Então, primeira coisa que você tem que saber é que criança é até o cara completar 12 anos, no ato dele completar 12 anos ele já é adolescente, e todo aquele cara entre 12 e 18 é adolescente. Então, 12 a 18 anos incompletos, adolescente, tá? Então vamos lá. Criança 0 a 11 anos, 11 meses e 29 dias.
completou de 12 é adolescente, de 12 a 17 anos, 11 meses e 29 dias. Ou seja, a questão aí de se tornar adulto com mais de 18, claro, né? Quando completa 18 e mais de 18, automaticamente vira a chave ele já é adulto, tá? E como cai em prova? Dessa forma que a gente vai ver aqui nas provas anteriores de São Gonçalo, ok? Vamos lá. Pois bem, visto tudo isso, nós temos aqui algumas questões que versam, né, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Que eu vou passar aqui para vocês. Bom. A questão 22 é um exemplo do que nós estamos falando, beleza? Tranquilo? Que é a questão 22. No ano de 2007, foram muitas notícias dando conta de crimes cometidos contra criança e adolescente. Então, está falando de crimes cometidos contra a criança e contra o adolescente. Se é a criança ou o adolescente que comete, aí não é crime, aí é ato infracional, ok? Beleza? Crimes esses em que muitas vezes a autoria foi dos próprios pais. Nos casos de grave ameaça à vida ou à integridade da criança ou adolescente, o juiz poderá determinar a perda do poder familiar, que é o antigo pátrio poder. Situação que a criança ou adolescente ficará sob o cuidado e proteção de uma outra pessoa ou uma entidade de atendimento, ou seja, uma instituição. Nesse caso, de acordo com ECA, das medidas aplicadas pela autoridade judiciária, a única que tem caráter irrevogável, ou seja, não revoga,